Olá, eu sou a Liz Marina e estamos no ar com o programa Teologando com Elas, um programa bíblico e teológico feito para você, mulher. E antes de nós começarmos o nosso programa de hoje e apresentarmos os nossos convidados especiais, eu quero convidar você a compartilhar esse link com todos os seus contatos do WhatsApp, Facebook, Instagram, para que mais pessoas tenham acesso aos nossos conteúdos. Hoje, o nosso tema é Como perder a salvação. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje, que tem como tema Como perder a salvação, eu quero agradecer você que está nos assistindo e também agradecer aos nossos convidados especiais de hoje, começando aqui com a Fran. Muito obrigada, Fran, pela sua participação. A Fran é casada com o pastor Denis, mãe do Arthur e agora do Heitor, teóloga pelo Seminário Teológico Promessista, licenciada em Matemática pelo Instituto Federal de São Paulo e está cursando agora um MBA em Finanças e Controladoria pela USP. Também é diretora financeira da Convenção Paulista e missionária titular na IAP do Bom Retiro, em Sumaré. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente com vocês, agora depois do desafio com o Heitor, né? Sim. Mas voltar aqui, poder falar sobre Bíblia, que é algo que a gente ama e que faz parte da nossa vida, é algo muito importante. Então é um prazer estar aqui nesse programa que tem sido uma bênção para a vida de muitas mulheres e que tem tido conteúdos tão relevantes que tem abençoado as nossas vidas. E poder compartilhar um pouco disso é muito importante. Muito obrigado novamente pelo convite. O prazer é todo nosso. Muito obrigada. E também pastor Eleilton Freitas está pela primeira vez aqui conosco, né? Primeira de muitas. É pai da Rebeca e da Rafaela, noivo da diaconisa Eliane Gomes, mestre em teologia pela FABAPAR, bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Promessista e pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, cursou grego bíblico no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação e Hebraico Bíblico pelo Instituto de Estudos Bíblicos de Israel. É vice-presidente geral da Igreja Adventista da Promessa, diretor também da editora Promessa e pastor auxiliar na Igreja Adventista da Promessa do Jardim Aeroporto, em Campinas. E também apresentador do Texto e Contexto. Seja muito bem-vindo, pastor Eleilton. Amém. Liz, eu que agradeço a oportunidade, o convite. De fato é uma bênção poder participar com vocês desse programa que tem abençoado tanto mulheres, né, com temas relevantes, interessantes, que estão sendo conversados aqui a cada programa. Então que Deus nos dê também um programa abençoado hoje, né? Deus abençoe a todos aqueles que estão acompanhando o programa Teologando com Elas hoje. Para mim é uma alegria, uma satisfação poder participar, né, com vocês desse programa. A alegria toda nossa. Inclusive o nosso tema de hoje é um tema bem bacana. Inclusive eu mesmo fui aluna do pastor Eleilton com esse tema. Então, assim, é um privilégio a gente poder falar sobre essa questão da apostasia. E para a gente começar já o nosso papo, a gente sempre começa com uma leitura. E hoje nós vamos ler aqui em Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Por isso, devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberão o castigo que mereciam.
Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Fran, começando aqui com você, né? Considerando esse texto de Hebreus 2, né, que nós acabamos de ler, é possível sustentar a crença de que uma vez salvos, sempre salvos? Quais os principais textos bíblicos, né, são utilizados para defender de fato essa ideia? Falando primeiramente sobre esse texto de Hebreus, né, capítulo 2, o versículo do 1 até o 3, que vem falar essa ideia sobre a ideia de perder a salvação. Será que uma vez salvo, para sempre salvo? Será que de fato não existe nada que eu faça no percurso da minha história cristã em que eu possa, em algum momento da vida, me desviar do caminho e perder essa salvação que eu adquiri através de Jesus? A gente tem a convicção de que a salvação é algo adquirido através da fé em Cristo Jesus, através do que Jesus fez na cruz por nós. Então, é possível, né, como você falou, será que é possível? Existem diversas dificuldades dentro da teologia em acertar esse texto. Alguns creem que não, que jamais, uma vez salvo, sempre salvo. Mas nós entendemos, à luz da Bíblia e a Bíblia como um todo, que existe sim a possibilidade de perder a salvação. Quando o autor aos Hebreus ele fala sobre essa ideia de que a gente não deve, né, no texto, no primeiro versículo, ele diz assim: portanto, né, que você leu, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela. Então, o autor aos Hebreus ele já nos fala que é possível a gente se desviar das verdades. E só se desvia quem está nela. Então, por esse texto de Hebreus, a gente consegue entender, e esse termo desviar, traz a ideia de que, assim, olha, alguém que sai do curso. Estava seguindo como a ideia do curso de um rio, e o rio ele tem um desvio. Então, a mesma forma acontece com o cristão. Um cristão, e essa carta aos Hebreus ela é escrita para cristãos genuínos, e ao escrever, ele está trazendo uma advertência, uma exortação a esses cristãos, falando a eles: olha, é possível que vocês se desviem desse caminho. Por isso, vocês precisam prestar muita atenção às verdades que vocês têm ouvido, para que vocês não saiam do curso, para que vocês não fujam do caminho. Então, esses cristãos eram cristãos que tinham aceito Jesus, que viviam uma vida ali com Cristo, mas eles poderiam sim se desviar desse caminho. Então, a gente não tem como sustentar a ideia de que uma vez salvo, sempre salvo, porque os relatos bíblicos e os textos bíblicos nos mostram que é possível que a gente se desvie da verdade, que é possível que em algum momento a gente não permaneça fiel e a gente abandone, como ele faz aquela expressão no versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, é possível negligenciar essa salvação que a gente alcançou através de Cristo Jesus. Se é possível negligenciá-la, então é possível que a gente perca ela. Então, uma vez salvo, nem sempre salvo. Eu preciso de uma vida com Cristo, e aí a gente vai ver mais à frente a ideia da questão da perseverança. Mas no momento que a gente entende é que sim, a salvação, ela não pode ser ganhada pelos nossos esforços, mas dependendo de como a gente conduz a nossa vida, ela pode ser perdida. E por isso a caminhada da santificação, né? Pastor Eleilton, qual que é a sua opinião? É nessa mesma linha, né? Eu acho que esse texto de Hebreus faria muito pouco sentido essa orientação que o autor de Hebreus está passando, né? Na verdade, esse alerta que o autor de Hebreus está passando para os seus leitores, se não fosse possível perder a salvação, né? Por que chamar atenção sobre o risco de negligenciar tão grande salvação? Então, parece que é possível para pessoas que adquiriram a salvação, né, poder, em algum momento, se desviar. Senão, faria muito pouco sentido essa orientação dele. Mas, de fato, existem pessoas que defendem que é impossível perder a salvação, que uma vez salvo, sempre salvo. E utilizam-se de alguns textos bíblicos para defender essa ideia. Eu quero citar pelo menos 2 textos que comumente são usados para defender essa ideia de que uma vez que uma pessoa ganhou a salvação, ela não pode perder.
Um desses textos é o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 6 do Evangelho de João, e nesse texto nós temos o seguinte aqui, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então esse é um dos textos que é usado para defender que a salvação não se perde. Porque nesse texto Jesus está dizendo que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum dos que foram dados a ele, né? Aí, como que a gente explica esse texto aqui, já que a gente acabou de mencionar que é possível, sim, perder a salvação por conta de algumas exortações que nós temos na Escritura Sagrada. Primeiro é importante dizer que nós temos textos na Bíblia, por exemplo, em 1 Timóteo, que Paulo diz que a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A pergunta é, todas as pessoas serão salvas e chegarão ao pleno conhecimento da verdade? Então não é porque alguma coisa é a vontade de Deus, significa que necessariamente ela vai se concretizar. Senão nós teríamos que acreditar no universalismo, né? Que no final todo mundo vai ser salvo. Mas a vontade de Deus é essa, isso é o que Deus queria. Mas por que isso não vai se concretizar? Porque a salvação, né, no meio desse processo aqui, nós temos a presença de agentes morais livres, que são os seres humanos. Isso também é verdade no que diz respeito a perder ou não a salvação. Então aqui nós temos a vontade do Pai que Jesus não perca nenhum dos que me deu. Só que, para que isso de fato aconteça, a chave para entender esse texto aqui é o versículo 40. Jesus diz que a vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho e crê no Filho tenha vida eterna. Então esses dois verbos aqui, ver o Filho e crer no Filho, são dois verbos que na língua grega estão no particípio presente, e eles dão a ideia de uma ação contínua e progressiva. Esses dois verbos poderiam ser traduzidos por continuar vendo e continuar crendo. Então a vontade do Pai é que ele não perca nenhum dos que continuam vendo o Filho e continuam crendo o Filho. E aí, nesse sentido, eu tenho certeza, Jesus não vai perder nenhum daqueles que continuam olhando para ele e continuam crendo nele. Então esse é o desafio de todo cristão que foi salvo pela graça, pela fé em Jesus. É continuar crendo no Filho, continuar vendo o Filho, porque o livre-arbítrio não é destruído, desfeito, né, no momento da conversão. A pessoa que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, pode optar por deixá-lo. Então ele precisa continuar crendo e continuar vendo. Outro texto é o texto de João capítulo 10, que Jesus diz também, versículo 27, quando ele está falando das suas ovelhas, né? Elas ouvem a minha voz, eu conheço e elas me seguem. Aí no versículo 28, dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Então esse é um outro texto para dizer que, uma vez que alguém foi salvo, essa pessoa está nas mãos de Jesus, e das mãos de Jesus ninguém pode arrancá-la. Então, como que a gente explica esse texto? De fato, nós acreditamos que ninguém pode tirar um cristão da mão do Senhor Jesus. Satanás não pode, né? Nós até vamos conversar depois sobre os pecados que o cristão comete no dia a dia, né? Que não arrancam essa pessoa da mão do Senhor Jesus. Ninguém pode tirá-la da mão do Senhor Jesus, a não ser ela mesma, a não ser a própria pessoa. A própria pessoa pode decidir sair, mas do contrário, se ela quer continuar olhando para o Filho, continuar crendo no Filho, ninguém tira essa pessoa das mãos do Senhor Jesus Cristo. Então assim a gente explica esses dois textos que são, talvez sejam os textos principais que são usados para dizer que uma vez que alguém é salvo, será sempre salvo. E é impossível, independente do que a pessoa faça, é impossível essa pessoa perder a sua salvação. Então nós entendemos que essa é uma ideia equivocada, né, à luz de todo o contexto da Escritura Sagrada. Sim, falar sobre essa perseverança, né? Que é isso que o cristão não pode perder o foco. Uma vez salvo, impossível continuar o mesmo. Então, com isso, né, a gente entende que quando ele permanece nessa ideia, nessa crença, ele continua vendo e continua crendo, né? Buscando sempre essa crença, e a mudança ela é algo automático, não é nada forçado, né? Agora a gente vai entrar
para falar aqui na segunda pergunta, a gente vai entrar sobre essa questão da apostasia, né? Então, como uma pessoa que ela crê, que ela vê, que ela crê, e como ela pode chegar a não crer? E é onde nós vamos entrar na pergunta que diz, né, o que a Bíblia ensina sobre apostasia e como uma pessoa, ela de fato pode perder a sua salvação. Ok, vamos lá. Nós acreditamos que, biblicamente, uma pessoa pode perder a salvação por meio da apostasia. O que é apostasia? É importante definir bem esse conceito, né? Sim. Porque nós estamos falando aqui de uma possibilidade de perder a salvação. Então, a apostasia, primeiro, é algo que só acontece com quem se converteu de verdade. Então, para ser um apóstata à luz da Escritura Sagrada, primeiro a pessoa tem que ter sido salva de verdade, experimentado as bênçãos da salvação. Porque a apostasia diz respeito é uma rejeição deliberada a Cristo e a sua obra. Então, um dia, uma pessoa que abraçou a salvação, ela decide virar as costas para Cristo, e não somente virar as costas para Cristo, começar até a fazer propaganda contrária, né, ao Senhor Jesus Cristo. Então, quem vira as costas para Jesus para voltar para o judaísmo, enfim, esquece mesmo Jesus de verdade. E aí uma das bases bíblicas para isso é, por exemplo, o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 6, versículo 4 diz assim, que é impossível aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Então, assim, para mim é muito claro que esse texto está falando de um cristão. Os que defendem que uma vez salvos, sempre salvos, dão um jeito de pegar esse texto aqui e dizer que todas essas bênçãos que o texto está falando aqui são bênçãos de alguém que quase foi salvo, mas não chegou a ser salvo. Para poder encaixar e acomodar a crença de que uma vez salvo, sempre salvo. Mas é muita forçação de barra, porque o texto fala de gente que foi iluminado, experimentou dom celestial, se tornou participante do Espírito, experimentou os poderes do mundo vindouro. Como dizer que esse texto não está falando de um cristão? Então esse texto está falando de alguém que foi salvo. E aí diz que essas pessoas que foram salvas, se elas caírem, e aí cair aqui diz respeito à apostasia. Elas não podem mais ser renovadas para o arrependimento. E por que não podem ser renovadas mais para o arrependimento? Porque elas estão ultrajando a obra que o Espírito Santo fez nelas. Elas estão crucificando novamente o Filho de Deus. Esse cair aqui é aquela blasfêmia no Espírito que Jesus diz em Mateus capítulo 12, que aqueles que pecam contra o Filho têm perdão, mas quem blasfema contra o Espírito não tem perdão nem nessa vida e nem na futura. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É essa rejeição deliberada de Cristo. A grande obra do Espírito é fazer com que a gente creia em Jesus. Então, uma vez que alguém foi salvo, ela participou dessa grande obra do Espírito. E quando ela se apostata, quando ela vira as costas para Jesus, ela está cuspindo nessa obra que o Espírito Santo fez na vida dela. Está rejeitando essa obra do Espírito. Então, ela não pode ser mais renovada. Por que ela não pode mais ser renovada para o arrependimento? Por que ela não pode ser salva de novo? Por que para o apóstata acabou e não tem chance mais? Porque quem convence é o Espírito. E uma vez que essa pessoa vira as costas para Cristo, o Espírito deixa de contender com essa pessoa. Então, não tem chance mais para ela. Por isso que João fala também na carta dele, na primeira carta dele, capítulo 5, que se alguém está cometendo um pecado que não é para a morte, ora, para que a pessoa, de repente, se emende, né, volte. Mas se é um pecado para a morte, não adianta nem orar, porque essa pessoa nunca mais vai voltar. O que é o pecado para a morte? O pecado para a morte é a apostasia. Então, todos esses textos corroboram e trazem essa ideia da apostasia, nesse pecado mortal, né, que é uma rejeição deliberada a Cristo, que é um pecado que precisa ter sido um crente para cometê-lo, né? Alguém que se converteu a Cristo, mas por alguma razão abandona esse caminho e vira as costas para Jesus. Né? Então isso é a apostasia e a Bíblia fala muito claro da apostasia. Fran, fala você também um pouquinho sobre a questão da apostasia, sobre perder, né, a salvação, como isso reflete, né, na vida assim, do cristão. É possível? Não, bom, nós já falamos aqui que né? Né? De forma bíblica, teológica, a gente já falou que realmente é. Qual que é a sua visão sobre isso? De fato, como o pastor Eliuto falou, é o único pecado que pode nos fazer perder de fato a salvação, é a apostasia. É essa rejeição. E aí, quando a gente fala em apostasia, né, por muito achou que se a pessoa se desviasse da igreja, se ela saísse da igreja, ela
ela perdeu a salvação. Mas vai muito além da ideia do vínculo com a igreja. Está falando de uma relação com Cristo. É uma rejeição por tudo aquilo que Cristo fez. Como o pastor Ailton falou, essa pessoa ela foi salva por Jesus, ela experimentou esse dom da salvação, ela experimentou muitas coisas, a presença do Espírito Santo sobre a vida dela, e agora, de maneira muito deliberada, ela decide que ela diz assim, olha, eu não quero mais esse Jesus, eu não quero mais servi-lo, e ela deixa de crer nele, ela deixa de servi-lo, de maneira deliberada, ela rejeita Cristo. Então, não é ligado só, né, porque por muito tempo as pessoas dizem assim, saiu da igreja, apostatou da fé. É algo muito mais sério, muito mais profundo do que isso. Porque às vezes a pessoa sai da igreja, mas ela continua crendo em Jesus, ela continua confiando na pessoa de Jesus, ela continua às vezes até fazendo as suas orações, ela vive uma vida desregrada, mas ela não rejeitou a pessoa de Jesus, né? Tanto que ela pode voltar à fé, ela pode voltar à comunhão da igreja. A apostasia é algo muito mais sério, é essa rejeição completa da pessoa e da obra de Cristo Jesus, né? E como o pastor Ailton falou, a pessoa não adianta nem orar, porque se o Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, esse já não tem mais espaço nessa pessoa, porque ela rejeitou, ela já experimentou, ela já viveu e agora ela disse de maneira deliberada, eu não quero mais, isso não faz mais sentido para a minha vida. Então, esse pecado é um pecado muito sério. E aí todas essas exortações, né, a gente usou 2 textos de Hebreu para falar sobre isso, que olha, cuidem para que vocês não se desviem dessa verdade, o texto que a gente leu no princípio, para que isso não ocorra. A lerdeza, e aí falando sobre esse texto ainda de Hebreus 6, a lerdeza espiritual, a falta de avanço na fé, no compromisso com Jesus, no alimento sólido da Bíblia, isso pode ocasionar, né, e o texto de Hebreus ele fala um pouco sobre isso pode ocasionar essa apostasia. Ele não fala no texto de Hebreus que isso aconteceu com alguém, mas essa falta de avanço na fé, de eu continuar crescendo na graça e no conhecimento da verdade de Cristo, isso pode me conduzir a distanciar da pessoa de Jesus. Se eu não cresço, se eu não avanço, essa lerdeza espiritual, essa meninice. Então, esse é o cuidado que, como cristãos genuínos, eles devem ter ao ler as Escrituras, ao se aproximar de Jesus e ao entender, olha, como que acontece esse processo da apostasia? E uma das indicações que a gente tem pelo texto bíblico é que essa lerdeza espiritual pode ocasionar a gente seguir esse processo de se afastar de Cristo. Fran, por isso a importância, né, da vida em comunidade, da vida em aprender mais. O cristão, de fato, ele precisa se envolver com a comunidade, se envolver com o ensino. Porque uma vez que isso é deixado de lado, né, é como o carvão. Nós sempre usamos esse exemplo, né, do carvão isolado, o que acontece com ele, né? Ele vai se apagando. Então, é uma ilusão muito grande, né? Eu consigo viver o evangelho sozinho ou eu consigo viver do meu jeito. Isso aí. Porque isso, de fato, sem a pessoa perceber, essa chama, ela vai se apagando. É uma coisa assim muito gradual e ela acontece. Né? E pode acontecer. Por isso essa importância de valorizarmos a vida em comunidade. Você que está em casa, né? Vamos prestar atenção. Talvez Deus esteja falando com você. Talvez a gente precise olhar e ver como está a nossa caminhada, como é que está a nossa busca, a nossa perseverança. Se você me permitir. Sim, claro. Ninguém amanhece apóstata. Ninguém acorda um cristão. Acordei, não quero mais Jesus. E aí abandona Jesus assim, deliberadamente, do dia para a noite. A apostasia é um processo. Então, realmente, isso que você comentou faz muito sentido. Né? Porque para a pessoa chegar no caminho da apostasia, ela já parou de entender a comunidade como relevante, ela já, de repente, deixou de ter contato com a Escritura Sagrada, faz muito tempo já que não busca Deus, enfim, várias coisas da vida cristã, né? Várias coisas que fazem parte da caminhada cristã, já deixaram de fazer sentido para a pessoa, até que ela chega nessa ruptura
definitiva, porque é definitiva. Se alguém cruzou a linha da apostasia, por que não pode ser mais renovado para arrependimento? É porque a própria pessoa não quer. A Fran comentou de gente que se desviou e de repente volta. Essa pessoa não se apostatou. Porque a grande prova de que alguém se apostatou é que essa pessoa nunca mais vai voltar. Ela não quer voltar. Ela não vai voltar. Se ela cruzou a linha da apostasia, ela não quer Jesus mais para a vida dela. Ela vai terminar os dias dela, né, abominando Jesus e vivendo como se Deus não existisse. Né? Mas é um processo. Daí a importância mesmo de fato, valorizar as práticas cristãs, né, e valorizar a comunidade, para não chegar nesse caminho, que é muito perigoso e fatal. Né? Se você cruzar essa linha, é fatal esse caminho. Tem aquele texto que fala que aquele tipo que está de pé, cuide para que não caia, né? Uhum. Na ideia de que há necessidade de a gente manter essa vida, essa comunhão, esse relacionamento com Deus, para que a gente consiga manter viva essa chama e essa esperança em Cristo Jesus. É muito importante enfatizar essa questão da pessoa que apostatou, né? O que é realmente apostatar? É consciente, né? É de forma consciente, porque infelizmente às vezes a gente encontra algumas pessoas que na hora de um desabafo, né, pode falar, aí é emoção falando, né? A gente aqui não está falando de emoção, a gente está falando de consciência, né? De certeza de uma não existência mais, de não crer mais. Então, gente, o assunto está muito bom, está muito gostoso, a gente está aprendendo muito, tenho certeza que você que está em casa também está aprendendo bastante. Nós aprendemos muito sobre apostasia, sobre esse pecado, né, que infelizmente nos leva a perder a salvação. E não saiam daí, porque o segundo bloco vai falar sobre outros pecados. Será que tem como perder a salvação também por outros pecados, por um tempo, depois voltar? A gente vai tirar essas dúvidas, então não saia daí. Nós teremos um momento de louvor agora e já já estamos de volta. Nestes dias de desespero, incerteza e medo numa salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. E mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu, que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti. E as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e
que veio ao chão, seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito, Deus, eu acredito. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que luz, vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará, em breve voltará. Estamos de volta com o segundo bloco, com esse tema que é muito importante, que é sobre a salvação, né? Como perder? Nós podemos perder a salvação? E agora, no segundo bloco, nós vamos para uma parte mais prática e também vamos falar sobre outros pecados, né? Então, Fran, começando novamente aqui com você, já que a única maneira da gente perder a nossa salvação, como vimos no primeiro bloco, é através, né, da apostasia, o que acontece quando um cristão peca e até que ele confesse esse pecado, ele pode ou não perder a salvação por esse pecado pontual? Vamos pensar primeiro como que a gente conquista a salvação, né? Foi conquistada para nós através daquilo que Jesus ele fez na cruz, né? Através da morte e ressurreição de Jesus. E quando a gente entende aquele sacrifício de Jesus em nosso lugar e a gente confessa isso, a gente é salvo por Cristo Jesus, nós somos justificados. E aí, então, uma vez que eu fui salvo por Cristo Jesus, como que deve ser a minha vida e a minha conduta depois disso? A gente chama esse processo dessa vida cristã após a justificação de santificação. Eu estou num processo em que cada vez mais eu vou me aproximando de Jesus, eu vou entendendo quem Jesus é, eu vou crescendo espiritualmente, como a gente falou no bloco anterior, que a gente não pode ter essa lerdeza espiritual. E aí, cada vez mais eu vou me afastando de pecados que eu cometi e vou me tornando cada vez mais santo. Esse deve ser um processo. Mas nessa caminhada, nesse processo, eu ainda peco. Eu ainda tenho, como você falou, esses pecados pontuais. E aí, o que nós entendemos, segundo a palavra de Deus, é que assim, eu não perco a salvação temporariamente. Então, eu acabei de cometer um pecado, eu briguei com meu esposo, eu briguei com meu chefe, eu tive alguma ação ali que foi contrária àquilo que Deus, que deve ser a vida de um cristão, né? Que Deus ele quer de nós. E aí isso não faz com que eu perca a minha salvação temporariamente. E aí depois, quando eu confesso, peço perdão, isso volta. Imagine que a gente não sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Imagine que eu esteja cometendo um pecado no momento da volta de Jesus. Toda a minha vida cristã e o meu relacionamento com ele será anulado por conta desse momento pontual que eu estou vivendo agora. Imagine que eu venha a óbito, sem que eu me arrependa. Tudo aquilo que Jesus fez na cruz por mim, isso vai ser... e tudo que eu vivi com ele, isso vai ser desperdiçado por conta disso. A gente entende que não. A gente entende que essa questão do pecado é santificação. É o processo que eu estou... Porque o único momento que eu não vou pecar é quando eu for glorificado. Quando Jesus voltar e eu tiver um corpo transformado por ele, aí eu não cometo pecado nenhum. Mas até lá, esses percalços aí da vida e a gente ser humano e cair, né? Depois da queda de Adão e Eva, todos nós pecamos. E a gente precisa cada vez mais da graça de Cristo Jesus. E essa graça que alcança a nossa vida é que promove o perdão de Jesus. Né? É o que João fala sobre a ideia de Jesus, o nosso advogado, que intercede por nós junto ao Pai.
Sim. Então, nós temos um advogado que está intercedendo por nós pelos nossos pecados. Então, a gente entende que, senão toda vez que a gente pecasse, Jesus tinha que morrer de novo, o sacrifício dele não seria suficiente para perdoar os meus pecados, independente dessa ideia, toda vez que eu caio, volto, eu tenho que me converter de novo. Como que seria? Quantas vezes fazendo conversão? Quantas vezes eu teria que converter, e aí aquela ideia eu teria que batizar de novo? Como que seria isso? Então, a gente entende que não. Sim. Isso faz parte de um processo de santificação. E a ideia do pecado, de cometer esses pecados pontuais, é que eu preciso avançar mais na minha santificação. Mas não significa que eu perdi a salvação. Porque o ato de Jesus na cruz, a morte, o sangue dele, uma vez que eu entendi aquilo para a minha vida e eu aceitei, Jesus me salvou através de mim, me declarou justo diante de Deus, agora os pecados que eu cometo nesse caminho de santificação é processo. Até que Jesus volte e a gente seja glorificado. Legal. Eu, para, de alguma maneira, tentar corroborar, né, com essa fala da Fran, acho que o importante é a gente lembrar o seguinte: quando alguém se rende a Jesus, quando uma pessoa é salva, ela ganha uma nova posição diante de Deus. Então a Fran citou, por exemplo, a justificação. Então nós fomos justificados. Então quando Deus olha para um cristão, ele vê alguém que foi justificado, ele vê uma pessoa justa, apesar dos seus pecados. O cristão foi adotado, agora ele é filho de Deus, né? E foi santificado também, né? Porque existe a santificação posicional. Quando Deus olha, ele vê uma pessoa santa. Então, um cristão é alguém que ganhou uma nova posição diante de Deus. Espiritualmente, nós temos uma nova posição diante de Deus. Quando esse cristão comete um pecado pontual aqui na vida cristã dele, ele não perde essa posição permanece inalterada, ele continua sendo justo, ele continua sendo filho de Deus, ele continua sendo alguém separado para viver para a glória de Deus. Acho que isso que é importante a gente frisar, porque seria muito estranho pensar que a pessoa está dirigindo o carro, aí de repente se chateou no trânsito, aí falou uma coisa que não devia, pecou. Aí até o momento em que ele cai em si, se arrepende e pede perdão, ele fica ali temporariamente sem salvação. É estranho pensar que ele perdeu a posição dele por conta desse pecado aqui. Não. O pecado não faz com que a gente perca a nossa posição diante de Deus. Ah, pastor, mas então o pecado não faz nada, não afeta em nada, gente. Não, o pecado afeta a nossa comunhão com Deus. Quando nós pecamos, nós entristecemos a Deus, nós entristecemos o Espírito. Quando nós pecamos, Deus se desgosta conosco. Mas é um pai que, quando vê um filho cometer um erro, o que o pai faz? O pai corrige. O pai disciplina aquele que ama, mas ele continua sendo filho. É interessante que quando os nossos filhos erram, eles continuam sendo nossos filhos. Nós tratamos eles amorosamente, né? Disciplinamos às vezes quando necessário, mas porque nós amamos e eles continuam sendo filhos. Só que no que diz respeito à nossa relação com Deus, a gente tem essa impressão que Deus tem que abandonar seus filhos, né? Muita gente acha isso. Não, a pessoa cometeu um pecado, aí perdeu a salvação. Então, é como se a pessoa deixa de ser filho, então, porque cometeu um pecado? Não, Deus é pai. Deus continua amando e Deus vai continuar disciplinando, corrigindo para que essa pessoa se emende, né? É o tratamento de pai e filho aqui, mas ele continua salvo. Ele continua salvo. Ele pode ficar por um momento, a comunhão dele com Deus está rasurada, né? Está entristecendo a Deus aqui por causa desse pecado, mas é um salvo e ele vai se emendar novamente. E aqui é sempre bom destacar, nós estamos falando de salvo, porque às vezes quando a gente fala de um tema como esse, o pessoal fala, mas eu conheço um monte de gente que está na igreja, mas não está nem aí com nada, vive pecando, não sei o quê. Existem muitas pessoas que estão entre nós, mas não são dos nossos. A Bíblia é clara em dizer que tem muito cristão nominal. Sim. O cristão nominal é aquele que nunca passou pela conversão, nunca passou pela justificação, nunca passou pela adoção. Ele só tem tipo de cristão, ele tem fala, tem roupa de cristão, mas assim, o interior não foi transformado. Aí vive uma vida de qualquer jeito, né? Então, essa pessoa não é um cristão. O cristão leva a sério o pecado. O cristão peca, ele erra, porque nós não fomos glorificados ainda. Mas ele nunca peca com sucesso, porque a consciência sempre vai, o Espírito Santo que mora em nós sempre vai acusar na nossa consciência que a gente errou. E mais cedo ou mais tarde ele vai se arrepender, ele vai querer se emendar novamente. Então, esse período aqui em que ele pecou, até ele se arrepender e voltar para o caminho aqui, ele não perdeu a sua salvação, ele continua sendo um salvo que de repente está entristecendo a Deus aqui, mais um salvo em Cristo Jesus. Ele só vai perder a salvação quando ele deixar de olhar para o Filho, deixar de crer no Filho.
e se apostatar. Exatamente. Eu achei interessante essa frase, né? Não, um salvo não peca com sucesso. E é verdade, né? Ele não tem sucesso no pecado. Por quê? Porque não permanece, né? Sim. Essa é a diferença dos salvos. Os salvos, eles não permanecem no pecado. É aquele pecado pontual. Agora, quando você começa a permanecer no pecado, como quando aquilo vira um hábito, eu acho que a boa pergunta a se fazer é: será que eu de fato recebi o Pai? Será de fato eu recebi o Filho como meu Salvador? É uma pergunta que, né, a própria pessoa tem que se fazer. Sim, com certeza. Quem está nos assistindo talvez possa até fazer essa pergunta, né, a si mesmo. Bom, estou nisso há tanto tempo, será que de fato eu fiz essa conversão? Né, eu estou no caminho da santidade ou eu ainda... né? É isso aí, a pessoa que peca com sucesso, né? A pessoa peca, pinta e borda. E à noite coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Nada lhe acusa. Então, assim, é importante, se é o seu caso, é importante você questionar a sua salvação. Peraí, será que aconteceu uma obra espiritual dentro de mim? Porque, assim, a regeneração é uma obra muito poderosa. É impossível alguém que foi regenerado, ganhou uma nova natureza. O Espírito está habitando dentro dessa pessoa, ela pecar com sucesso. Ela pecar e está tudo certo para ela. Está tudo tranquilo e ela não tem nenhuma crise de consciência, né? Ela lida naturalmente com isso. Então, é estranho pensar em um cristão assim. É interessante até a gente enfatizar isso para quem está nos assistindo, você que está nos assistindo também, essa questão da consciência, né? Tem pessoas que, por exemplo, se preocupam muito com esse excesso, né? Enquanto você tem esse questionamento dentro de você, fique feliz, né? Porque o Espírito Santo está te incomodando. Mas também não permaneça, né? Não fique se martirizando, porque você também precisa confiar no perdão, né, sincero de Deus. Eleilton, uma vez que podemos perder a salvação, é necessário perseverar em nossa vida cristã? Vocês podem, né, você e a Fran, vocês podem nos falar como podemos fazer isso na prática? Sim. A primeira parte da sua pergunta é se é importante perseverar. E sim, com toda certeza é importante perseverar. E a Bíblia Sagrada, ela apresenta inúmeros textos que nos incentivam à perseverança. Então, por exemplo, Colossenses 1, versículo 22 e 23. Agora que ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste. Então, é possível que alguém que foi reconciliado se afastar da esperança do evangelho. Mas aí o Paulo está dizendo para os cristãos aqui que eles precisam permanecer, eles precisam perseverar firmes na fé, sem se afastar do evangelho. O próprio Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, receberá. Esse será salvo. Então, nós temos vários desafios, vários incentivos na Escritura Sagrada para que a gente persevere. Nós ganhamos a salvação em Cristo Jesus e agora nós temos o desafio de insistir, né, nessa caminhada de santificação, lutar contra o pecado, né, que tão de perto nos assedia. Então, todo cristão é desafiado a insistir nessa caminhada. E aí, uma questão só que eu gostaria de destacar aqui: Paulo fala de permanecer firme sem se afastar da esperança do Evangelho. Acho que uma das maneiras de perseverar na salvação é ficar firme no Evangelho, é não deixar não desvalorizar o estudo da Escritura Sagrada. Acho que a Fran comentou um pouco quando ela falou de Hebreus, né? Você falou da lerdeza espiritual, né? Porque quando o autor de Hebreus fala do perigo da apostasia, ele havia acabado de falar para os leitores dele que ele queria falar de coisas mais profundas com eles, né? Mas ele não podia, porque eles ainda eram crianças. Eles eram meninos. Ele queria estar dando um alimento sólido, mas não tinha como. Ele precisava dar leite, porque eles se tornaram tardios para ouvir, lerdos, né, para
para aprender, e então eles não avançaram, não cresceram, não se tornaram maduros no conhecimento da palavra de Deus. Eles ainda precisavam receber de novo o ABC da fé, os princípios elementares da fé. E aí ele continua o texto e vai falar da apostasia. Então, assim, é um risco entrar num caminho de apostasia quando os anos vão se passando e você não amadurece na fé. Você continua sendo uma eterna criança espiritual, né? E a única maneira de amadurecer na fé é estudando a Escritura Sagrada, por meio do conhecimento do Evangelho. Então, você que está acompanhando a gente, não tem outro caminho, não tem mágica para a gente se tornar maduro na fé, avançar na fé, crescer para a salvação na vida cristã, é por meio do Evangelho, do estudo da Escritura. Não tem mágica nesse sentido, tem que estudar a Escritura. Acho que essa é uma das maneiras de insistir na fé, né? Sim, porque o dia mal chega, né, Fran? O dia mal chega na nossa vida. E aí, quando esse dia mal chega, o que vai nos sustentar é a Escritura. É a palavra de Deus. Né? Tem um texto de Hebreus, que eu queria compartilhar com vocês também. Ele diz o seguinte, Hebreus 12:1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Então, aqui novamente, falando sobre o autor aos Hebreus, e falando sobre essa ideia de perseverança, e como o pastor Eliuto comentou aqui, a ideia da gente cada vez mais se firmar na palavra de Deus, né? Qual que é o conselho de Paulo para que a gente consiga viver essa perseverança? Paulo, a gente está rodeado de tão grande multidão de testemunhas. A palavra de Deus, ela tem diversos testemunhos de pessoas que perseveraram na fé, que ficaram firmes até o fim. A gente cria a Bíblia como a verdade de Deus, e a gente tem a esperança de uma salvação futura. Se nós não olharmos para a Escritura, se nós não olharmos para tudo aquilo que a Bíblia relata com fé, crendo naquilo que Deus já fez, né? Os relatos antigos, tudo que Deus fez pelo seu povo e tudo aquilo que Ele promete que fará por nós, a gente não consegue permanecer essa caminhada cristã, crendo, firme, perseverante. Além da ideia dessa perseverança ao olhar para as Escrituras, a ideia, olha, vamos abandonar o pecado, né? Como nós falamos anteriormente. Porque o pecado, ele nos torna, e o autor fala, olha, o pecado torna a gente vagaroso nesse processo. Então, para que a gente seja perseverante, Bíblia e abandono do pecado. Para que a gente consiga olhar e entender, olha, o que vai me fazer avançar? O que vai fazer alcançar essa coroa de glória que está prometida àqueles que permanecerem fiéis até o fim? A palavra nos fortalece e o abandono ao pecado nos ajuda a prosseguir, a continuar. Para que a gente consiga ficar perseverante na fé, na esperança do que nos aguarda no futuro. É isso aí. Exatamente. É como o apóstolo Paulo, ele diz, né? Para guardarmos a fé. E isso é interessante, porque quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente vê o apóstolo Paulo sendo bombardeado de situações, né? Que eu acho que talvez eu, né, Fran, Eleilton, a gente não vem enfrentar, né? Eu espero que não. E ele conseguiu o quê? Guardar a fé, ou seja, guardar a sua crença. Ele continuou crendo no Filho. E isso que é importante, né? E em alguns momentos ele ficou sozinho, ficou isolado. E ele conseguiu guardar o coração. O que é guardar o coração, né? É realmente caminhar nesse caminho de santidade e conseguir criar ali em volta do coração aquela casca, né? Que, olha, aqui está guardado a vida, a minha vida, a vida eterna que Jesus conquistou para mim, né? Isso aí. Só mais um texto aqui, ainda nesse contexto de o que fazer para perseverar na fé e na salvação. Só mais um texto, então, do autor de Hebreus. Estamos citando bastante o autor de Hebreus hoje, né? Sim. Eu até acho que é Lucas, mas, enfim, esse é um tema para outro programa. Ele diz assim, não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Então, o autor de Hebreus está lidando com cristãos que estão pensando em desistir. Ele está lidando com cristãos que estão pensando em recuar, né? Então, além de lutar contra o pecado, além de perseverar na palavra, ele apresenta também a importância dos cristãos se reunirem, né? Não deixarem o local da reunião, o local da celebração, os cristãos estarem juntos como comunidade.
Por quê? Porque juntos eles vão animar-se uns aos outros, né? Não pode. Se está vendo que o irmão de caminhada não está bem na fé, né? De repente está indo por um caminho que desagrada a Deus, você tem alguém para admoestar, para abrir os seus olhos, para te alertar. Então, a comunidade é muito importante e também é uma questão prática aqui ligada à perseverança na fé, né? Não deixar de se reunir, não deixar de congregar. É muito importante. Exatamente. Tem pessoas que às vezes nem se acham dignas, né? E eu gostaria de falar isso para o pessoal que está em casa. O que há de bom em nós? Em nós não existe nada de bom, né? O bom em nós é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se isso sai, o que nos resta? Nada, né? Então, assim, todos nós somos dependentes, né? Todos nós precisamos. E precisamos dessa vida em comunidade. Precisamos desses irmãos que têm em comum o quê? A presença, a fé no Senhor Jesus Cristo. E eu quero pedir para o Leilton, para a Fran, para vocês falarem agora com quem está em casa, que está nos assistindo. Finalizar esse programa tão importante, né? Falando para as pessoas que estão nos assistindo, que creem em Jesus Cristo e que ainda têm dúvidas em relação à sua salvação. Fran, por favor. Para você que está em casa, eu volto nesse texto de Hebreus, onde ele fala sobre a importância da gente perseverar por vida que foi posta diante de nós. Eu tenho uma corrida diante de mim, a Liz, o Eleilton, cada um temos os nossos desafios dentro da fé cristã. Você que está em casa tem os seus próprios desafios, aquilo que você vive junto com Deus, os seus dilemas pessoais, as suas dificuldades, as suas crises, às vezes existencial. Mas eu peço que você olhe para a revelação da palavra de Deus, que você olhe para a Bíblia Sagrada, que você encontre nela e dentro de tudo aquilo que Deus ele deixou escrito para nós, motivos para perseverar. Existe algo além de tudo isso que você está vivendo hoje, toda a sua dor, de todo o seu sofrimento, que Deus ele tem reservado para cada um de nós. Então, persevere. Não abandone a fé, não abandone Cristo. O que Ele fez por nós foi extraordinário e é preciso ser valorizado na nossa vida, no nosso cotidiano. Siga no seu processo de santificação. Os seus pecados pontuais, como o pastor Eleilton colocou para nós aqui nesse dia, eles são pontuais e não tira você da sua posição de filho de Deus, não tira você da sua posição de justificado diante de Deus, mas não deixe que isso se torne um hábito. Persevere em cada dia se incomodar com esse pecado que você comete, para que você possa viver uma vida em comunhão com Deus. Não desagrade o seu Pai, que tanto lhe ama. Amém. Bom, eu queria dizer para você que está nos acompanhando, participou de todo esse momento de conversa com a gente, persevere então na sua salvação, como foi dito, e persevere acreditando no mais profundo do seu ser, que você é um salvo em Cristo Jesus. Se você entregou a sua vida para Jesus, você pode ter certeza da sua salvação. Não deixe o pecado lhe roubar a sua paz, se tornar um fantasma que te assusta e te traz traumas terríveis na sua consciência. Acredite nisso. Se você crê em Jesus e está lutando contra o pecado, você é um salvo. E eu queria dizer para você que Jesus é o principal interessado em que você permaneça firme e confiante. Judas termina a carta dele dizendo: aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados com grande júbilo diante da sua glória. A único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Jesus é poderoso para te impedir de tropeçar. Quem está te ajudando na caminhada da santificação, quem está garantindo e protegendo, né, te ajudando para que você chegue ao final da corrida, é o Senhor Jesus Cristo. E acredite, Ele vai com você até o final. Um dia essa corrida vai ter um fim. Um dia Jesus Cristo aparecerá a segunda vez para nos buscar, para nos salvar. Por isso, não deixe Jesus. Agarre-se a Ele, confie em Cristo e vai firme, lutando contra o pecado no dia a dia.
e um dia, com certeza, receberemos a imarcessível coroa de glória, como nos prometeu o nosso Salvador. Amém. É isso aí. Guardem a sua fé. Tem que guardar a fé, guardar o coração. Somos filhos, somos filhas desse único Pai que deu o seu único Filho por amor a cada um de nós. E para a gente poder finalizar aqui o nosso programa, já caminhando aqui, nós temos algumas indicações, inclusive de conteúdos que são usados para a formação, né, de todo esse programa. Eu quero deixar como indicação aqui para você, mulher, o nosso Clarim. Nós vamos ter aqui o link que você pode acessar, mas você também pode ir lá no promessistasbrasil.org e você consegue ali obter o seu Clarim, que inclusive a última edição está com o tema Milagres. Fantástico, está simplesmente maravilhoso, está muito edificante. Então, se você ainda não tem, vai lá adquirir o seu, dentre outros. E também, né, pastor Eleilton, nós temos ali no Texto e Contexto programas também que falaram bastante sobre esse tema que nós conversamos hoje. Inclusive, o pastor Eleilton é o apresentador. Se você tem interesse em procurar saber mais, entender um pouco mais, nós também temos ali no canal Promessistas Brasil, né, no YouTube. Se você ainda não segue, né, é uma boa oportunidade para você começar a seguir e também ficar por dentro, não só desse conteúdo, mas dentro de outros. E também temos indicações. Pastor Eleilton? Sim, nós temos um livro muito interessante, Liz, sobre esse tema que nós conversamos hoje, que é um livro publicado pelo CETAP, uma teologia sistemática em que se estuda sobre a doutrina do homem, do pecado e da salvação. São 3 temas e um dos temas é a salvação, né? Um dos temas é exatamente a apostasia. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais pode adquirir esse livro diretamente com o CETAP, né? Um livro que está à disposição aí para venda e a gente deixa como indicação para aqueles que estão nos acompanhando. Você falou do programa Texto e Contexto, né? Que é toda segunda às 8 da noite, né, no Promessistas Brasil. Realmente tem uma temporada do Texto e Contexto que foi sobre salvação. Sim. E que a gente tratou também a respeito do tema da apostasia, né? Foram 4 programas sobre essa temática. Você pode procurar na playlist lá, né? O pessoal que está nos acompanhando, você encontra lá também essa playlist, essa temporada sobre salvação. Fran, pastor Eleilton, muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa. Realmente foi um momento muito rico. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram edificadas, estão sendo alcançadas por esses conteúdos, por tudo que foi falado. Como é importante, nós realmente precisamos reservar e preservar esse tempo, né, de aprender, de entender, de procurar saber isso. Realmente nós precisamos instigar isso nas pessoas. E eu quero agradecer você que está em casa, você que está nos assistindo. Muito obrigada pela sua participação. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida, que não somente com esse programa, mas com outros, no Texto e Contexto, todas as segundas, né, segunda-feira, que você possa ser alcançado por essa palavra, pela palavra de Deus. Nós estamos aqui para falar sobre as Escrituras de Deus, o quanto isso é importante, e é isso que vai fazer com que a gente persevere e que a gente não perca a nossa esperança. Então eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e pedir para que a missionária Fran finalize esse programa com uma oração. Amém? Você que está em casa, ore conosco. Amém. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu gostaria de orar junto com você que está em casa. Feche seus olhos aí. Faça essa oração junto comigo, para que Deus nos ajude. Esse tema tão importante como a nossa salvação. Que a gente permaneça fiel a esse Cristo Jesus que nos alcançou. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, e buscamos a Ti, ó Deus, confiando, Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Perdoe a cada dia, Deus, os nossos pecados e nos ajude
a continuarmos na caminhada cristã, nessa corrida que foi colocada diante de nós, ó Deus. Que perseveremos na fé, na graça, no conhecimento das Tuas verdades, ó Pai. Que nos tornemos cada vez mais maduros na fé, Senhor. Que o Senhor ajude o seu filho, a sua filha que está nos ouvindo nesse dia a entender a importância de permanecer fiel ao Senhor, com a esperança, ó Deus, e que um dia toda dor, todo sofrimento, Senhor, terá um fim na Tua volta, Pai. É isso que nós aguardamos e ansiamos, ó Deus, o dia que o Senhor voltará e colocará um fim a toda dor e todo sofrimento que nós passamos. Mas até lá, Senhor, que os Teus filhos, Suas filhas, consigam permanecer fiéis ao Senhor e à Sua palavra, crendo e confiando nas Tuas verdades, ó Deus. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, em nome do Teu Filho Jesus.